Outra questão que sempre aparece para nós, professores de história, quando falamos da Segunda Guerra Mundial, é sobre se Hitler foi um gênio do ponto de vista militar. Muita gente pensa isso. Até o presidente Lula deu uma escorregada e há um tempo atrás chegou a afirmar que Hitler era um gênio. Inegavelmente, Hitler foi um dos grandes líderes carismáticos do século XX. Não é qualquer pessoa que consegue sair do anonimato e ser um dos protagonistas da história mundial. E sem dúvida ele foi um político habilidoso e um grande orador. Eu digo um grande orador para os padrões da época. Hoje ele seria um personagem caricaturesco, tipo Enéas, aquele que foi candidato a presidente, que tinha todos sua peculiaridade discursiva. Eu sou o único aqui que tem autoridade para falar em educação. Candidato a prefeito. Meu nome é Enéas 56. Mas o Hitler nunca foi um pensador profundo e nem um pensador sofisticado. Suas ideias eram rasas, equivocadas e simplistas. Mas como muitos alunos pensam e acreditam que ele foi um gênio, é importante a gente ter argumentos para mostrar que isso não procede. E o Hitler cometeu erros graves que foram responsáveis pela ruína de um país. Então ele não foi um bom gestor. Um bom gestor eleva um país, faz um país crescer e progredir. Hitler fez o contrário. Ele fez o seu país ser completamente, nesse caso é completamente mesmo, ser destruído. E como líder militar? Como líder militar, seus erros ainda foram mais cruciais e evidentes. São vários deles. Eu vou citar os que eu acho mais importantes. O primeiro erro militar e estratégico do Hitler foi invadir a União Soviética. Invadir um país continental é algo extremamente complicado. Imagina você invadir um país continental com uma grande população e que tinha um dos invernos mais rigorosos do mundo, em que a temperatura chegou a 40 graus negativos durante a Batalha de Stalingrado. As metralhadoras simplesmente congelavam. Para os aviões decolarem, era preciso acender uma fogueira debaixo deles a noite inteira. Os soldados alemães às vezes tinham que urinar nas armas de fogo para ver se elas descongelavam e com isso eles conseguiriam apertar o gatilho. Então era bastante difícil para os alemães conseguirem vencer os russos. Diz que quando os alemães estavam quase chegando perto de Moscou, e os alemães tinham essa característica, de uma guerra relâmpago, uma ofensiva rápida, avassaladora, que quase colocou por terra o exército russo. E nesse momento o Stalin estava desesperado e ele disse que tudo estava perdido, que os alemães iriam vencer. E junto com ele estava um embaixador, eu acho que o embaixador da Bulgária, e o embaixador disse o seguinte: o senhor está louco? Mesmo que o exército soviético recue para trás dos montes Urais, ou seja, para o interior do país, vocês ainda vencerão. O tamanho da Rússia e o da sua população fariam com que fosse impossível eles serem dominados a longo prazo por um contingente tão pequeno de homens. Eram 3 milhões de alemães, e aliados. Mas, para você dominar um país de mais de 100 milhões de habitantes a longo prazo, era insuficiente. Então, foi uma atitude precipitada e inconsequente do Hitler invadir a União Soviética. Mas o principal motivo que ele não deveria ter invadido a União Soviética era de que ninguém com bom senso faz uma guerra em 2 frentes. Seria desdobrar-se desnecessariamente contra 2 inimigos. Do ponto de vista militar, os alemães deveriam concentrar suas forças para vencer a Inglaterra, ou então pedir paz
com os ingleses e só depois concentrar suas forças para tentar vencer os soviéticos. Para fins práticos, o Hitler teria que pedir um armistício com a Inglaterra depois que ele terminou de conquistar a França. Praticamente toda a Europa continental ocidental estava sob o seu domínio. Era o momento dele fortalecer então o seu domínio e preparar melhor o exército alemão, porque a Inglaterra não tinha muito o que fazer para salvar a Europa. A União Soviética também não iria se arriscar para enfrentar os alemães. Então o Hitler tinha tudo nas mãos para se fortalecer na Europa Ocidental, para depois pensar em uma aventura mais ousada. Mas ele fez diferente. Ele resolveu enfrentar Inglaterra e União Soviética, tentando derrotá-los numa tacada só. Outro erro, esse é um erro menor, mas que também teve consequências importantes, foi interromper o avanço dos tanques quando eles estavam prestes a massacrar o exército anglo-francês em Dunkerque. Para quem assistiu o filme, isso fica bem claro. Os ingleses estavam desesperados para escapar e os tanques alemães interromperam a ofensiva e ninguém sabe bem por quê. Desconfia-se que eles estavam aguardando a infantaria acompanhar os tanques para não correr risco de serem derrotados. Outra hipótese é que Hitler achou que era uma armadilha, que os ingleses e franceses estavam concentrando para fazer uma ofensiva. Mas foi um erro tático. Se eles tivessem conseguido capturar ou massacrar aquela tropa, a Inglaterra inevitavelmente iria solicitar um acordo de paz. A Inglaterra não teria outra alternativa e, com isso, os nazistas teriam condições de concentrar suas forças contra os soviéticos. Então, a retirada de Dunkerque, ela foi realmente fundamental para definir o destino futuro da guerra. Agora, outro grande erro estratégico de Hitler, talvez esse foi o maior deles, né, o mais infantil, foi declarar guerra aos Estados Unidos. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, a Alemanha imediatamente declarou guerra aos Estados Unidos. Ninguém em sã consciência faz isso. Enfrentar a Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos é algo que um estrategista militar não quer fazer nem em sonhos, nem em pesadelos. E o presidente Roosevelt, ele estava louco para entrar na guerra e ajudar os ingleses, mas havia uma lei no Congresso que proibia os Estados Unidos de se envolverem em assuntos bélicos europeus. Se Hitler não tivesse apressado a declaração de guerra, talvez os Estados Unidos nem entrassem na guerra contra os alemães, ou entrasse depois de alguns meses, o que lhe daria tempo para respirar melhor. Mas, em solidariedade aos japoneses, imediatamente o Hitler simplesmente declarou guerra aos Estados Unidos. E era tudo que o Roosevelt queria, né? Ele concentrou suas forças primeiro na Europa para derrotar os alemães e só depois ele foi derrotar os japoneses no finalzinho da guerra. Ele sabia que seria difícil derrotar os alemães, que de fato foi. A resistência alemã durou cerca de 3 anos depois da entrada dos Estados Unidos na guerra, e os japoneses foram derrotados em 3 meses. Com a ajuda da bomba, mas mesmo sem ela, eles seriam facilmente derrotados pelos Estados Unidos. Outro erro de Hitler, que foi decisivo para o fracasso alemão, foi estimular a fuga de cérebros da Alemanha. Com a perseguição aos judeus e aos comunistas, o nazismo drenou grande parte da inteligência alemã. Apenas no primeiro ano da guerra, cerca de 2.600 acadêmicos saíram do país. Só para citar os mais famosos aí que saíram da Alemanha, eu destaco os físicos
Max Bohr, Erwin Schrödinger, é o cara que não sabia se devia ou não matar o gato, e o Albert Einstein. Não se ganha uma guerra complexa sem pessoas inteligentes. E foram justamente pessoas inteligentes que deram tecnologia para que os aliados vencessem a guerra. Os ingleses, por exemplo, inventaram um tipo de radar que conseguia facilmente localizar os aviões alemães. E isso foi decisivo aí para defender a Inglaterra. Os ingleses e poloneses conseguiram decodificar a máquina Enigma, poderosa máquina de criptografia alemã, e isso foi muito importante para descobrir os planos de guerra. E o mais importante, foi graças a pessoas inteligentes, algumas delas judeus alemães, que os Estados Unidos depois conseguiram criar as suas armas nucleares. Então, foi uma grande besteira expulsar as pessoas que eram importantes, os gênios judeus alemães, que fizeram muita falta durante a guerra. Enfim, o Hitler, como estrategista militar, ele foi um fracasso. Ele não soube avaliar com lucidez os seus inimigos, ele não soube a hora certa de começar a guerra e, mais importante, ele não soube a hora certa de parar a guerra. A partir de 1943, estava claro para todo mundo que os alemães não tinham mais condições de vencer a guerra. Era o momento de negociar a paz, de poupar o sofrimento do povo, de tentar se recuperar posteriormente. Só que o Hitler fez o contrário. Ele continuou uma guerra desesperada e destruiu grande parte da infraestrutura da Alemanha. E o mais asqueroso de tudo, ele afirmou que os alemães não mereceram o Führer que foi designado para eles. Ele colocou a culpa da derrota nos alemães. Ele disse que faltou gana para os alemães. Então, quando um aluno ou quando um parente de vocês disser que o Hitler foi uma pessoa inteligente, diga a eles: olha, inteligente foi o Bismarck, o Goethe, o Hegel, o Marx, o Nietzsche, o Michael Schumacher, o Lewandowski, qualquer um desses alemães, menos o Hitler. Esse foi uma grande mentira, esse só teve a importância por causa de uma cegueira coletiva em que uma fraude foi vista como o guia do povo alemão. Eu pessoalmente não vejo genialidade no Hitler. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.